Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer umas aulas explicando ou mostrando para vocês a respeito dos componentes de uma placa de aparelho celular. Hoje nós vamos falar de resistores, capacitores e bobina. Além disso, vamos falar do PMIC, do Moto G2. Então vamos fazer algumas aulas de forma detalhada. Eu vou explicar para vocês cada aula. Vamos falar de um componente. E nesta primeira aula eu quero falar para vocês a respeito do resistor, que é o primeiro componente que nós citamos. O que é um resistor? Resistor, ele é um componente limitador de tensão ou de corrente. O resistor, ele sempre, a maioria das vezes, nós vamos encontrar esse componente, ele está ligado na placa, nas linhas em série. Por que ele se encontra em série? Porque ele estando em série, a corrente vai chegar pela linha e vai atravessar por ele. E com isto, ao atravessar por ele, ele irá limitar a corrente elétrica, ou seja, ele irá diminuir a corrente. E assim, ele diminuindo a corrente, ele estará regulando, ou seja, fazendo com que a corrente ela passe em um volume menor. Ou seja, se eu, como costumo já mostrar, se eu pegar uma torneira na minha casa e eu tiver um certo volume de água e eu começar a causar resistência nessa torneira, eu vou diminuindo o volume de água. Assim funciona o resistor. Eu estou falando de uma linguagem bem popular para que vocês venham entender. Eu poderia usar uma linguagem técnica bem diferenciada e vocês poderiam ficar na dúvida. Mas porém, se eu falar em uma linguagem popular, vocês vão entender. Eu fiz aqui na minha prancheta algumas demonstrações, um rascunho dos componentes das aulas de hoje. E eu quero mostrar a simbologia do resistor que eu desenhei aqui, para que quando nós venha começar a estudar os esquemas elétricos já direto na tela do computador, vocês já venham estar sabendo como é a simbologia de um resistor no esquema elétrico. Veja bem, onde eu escrevi resistor, simbologia, medição em ohms, encontramos em série às vezes em paralelo. Quer dizer que não sempre nós vamos encontrar o resistor somente em série. Nós podemos encontrar em paralelo o resistor em um caso de divisor de tensão. Nós encontramos um resistor em paralelo, ou seja, em série, e logo encontramos o resistor em paralelo. Então nós devemos ficar atento a esses detalhes, porque nem sempre nós vamos encontrar somente em série, mas a maioria das vezes vamos encontrar o resistor em série. A sua medição é feita em ohms. Eu tenho a apostila mostrando a escala de ohms, que
tem aquela ferradura, a letra grega, o ômega. O resistor, nós podemos medir ele de várias formas. Temos o ohms, k-ohms e assim por diante. O esquema elétrico vai dizer, ou seja, vai nos identificar qual é o valor exato que temos em um certo resistor. Para nós encontrar o resistor no esquema elétrico, nós vamos no layout da placa, nós vamos encontrar um número, por exemplo, um R1005. O R significa a sigla resistor. O 1005 é o código rápido que nós vai copiar e colar no buscador, vai dar um enter e nós vai conseguir chegar no esquema elétrico, nas linhas aonde está ligado este resistor. O importante é frisar para vocês, já está no PDF, mas eu quero relembrar, talvez vocês passem e nem notem isto. Esses primeiros dois dígitos, o 10, é o código do CI que ele está ligado. Por exemplo, se eu tenho um CI 1001, os primeiros dois dígitos do CI é o 10. Os resistores que estão ligados a ele será o 10. Os capacitores que estão ligados a ele será iniciado com C10. E depois os últimos dois números os números da localização, ou seja, da diferença entre um capacitor e outro. Assim por diante. Para medir os resistores, eu vou colocar o multímetro na escala que mede na escala de ohms, na escala de resistência, seja lá como vocês quiserem entender. E eu vou, já em cima do resistor, eu vou colocar a ponta de prova de um lado e de outro do resistor. Ali eu vou conseguir identificar quanto ohms ele está apresentando, ou quanto k-ohms ele está apresentando, e assim por diante, conforme o esquema me disser. Se ele estiver com uma medição, ou seja, com um valor muito diferenciado, vale a pena ressaltar que nós temos uma tolerância, conforme o esquema elétrico vai dizer, mas se o valor estiver alterado, significa que nós temos problema naquela linha. Os resistores, eles costumam se abrir, e quando ele se abre, ele não permite mais a passagem de corrente. Então quer dizer que o resistor, ele tende a dar problema, não entrar, o problema não costuma ser a resistência baixa, ele sempre vai alterar a resistência para uma resistência mais alta. Por exemplo, se eu tenho um resistor de 2 ohms, ele pode alterar a resistência para 3 ohms, 4 ohms e assim por diante, só para vocês pegarem a noção. Um resistor SMD, ele é bem pequeno. Eu vou mostrar ainda em próximas aulas, identificando na placa do aparelho, ou seja, na board do aparelho. Eu vou explicar para vocês e mostrar o componente através do microscópio. Ele tem o corpo preto e ele é bem pequeno. Ele é diferente dos outros componentes. Exemplo do capacitor e da bobina, eles são muito parecidos, mas o resistor, ele tem o corpo preto.
e ele é diferente. Então eu acredito que já deu para vocês entenderem um pouco sobre os resistores. Esta foi mais uma aula para o nosso curso EAD. E assim vamos subindo de aula por aula. Na próxima vamos falar do capacitor. Beleza? Obrigado a todos. Até a próxima.